se me abençoares muitíssimo. 1 Crônicas 4, 10. Bênçãos imaginárias. Existem tais coisas no mundo, que Deus nos livre delas, se me abençoares muitíssimo. O fariseu, por exemplo, de pé na casa do Senhor, pensou que tivesse a bênção do Senhor, que tinha transformado num homem corajoso. Falava com uma autocomplacência melosa: Deus, eu te agradeço, pois não sou como os outros homens, e assim por diante. Ele tinha a bênção e cria piamente que a tivesse merecido. Jejuava 2 vezes por semana, pagava o dízimo de tudo quanto possuía, mesmo os trocados pela hortelã e os centavos pelo cominho que ele tinha usado. Achava que tinha feito tudo. Era a sua bênção de uma consciência tranquila e quieta, um homem bom, flexível, o padrão da paróquia. Era uma pena que todos não vivessem como ele. Se vivessem, não precisariam de polícia. Pilatos poderia ter demitido seus guardas e Herodes seus soldados. Ele era uma das pessoas mais excelentes que jamais nascera. Ele adorava a cidade da qual ele era um dos pilares. Ai, mas ele não era abençoado muitíssimo. Tudo isso era seu próprio conceito arrogante. Ele era apenas um saco de vento, e talvez fosse melhor que a bênção que ele desejava não tivesse vindo jamais. O pobre publicano que ele julgava amaldiçoado foi para casa justificado e ele não. A bênção não caiu sobre o homem que julgava tê-la. Que todos sintamos a ferroada dessa reprimenda e oremos. Grande Deus, salve-nos de nos imputar uma justiça que não temos. Salve-nos de nos embrulharmos nos nossos próprios trapos, achando que estamos vestidos para um casamento. Abençoa-me muitíssimo, que eu tenha a justiça verdadeira, que eu tenha o valor que tu podes aceitar, que é a fé em Jesus Cristo. Outra forma de bênção imaginária é encontrada em pessoas que negam ter justiça própria. Sua ilusão, entretanto, é similar. Ouça-os cantar nos versos: eu creio, eu sempre vou crer que Jesus morreu por mim e na sua cruz derramou seu sangue para me libertar do pecado. Você crê, sim, mas como você sabe? Sobre qual autoridade você pode ter tanta certeza? Quem te disse? Eu creio, sim, mas precisamos ter cuidado no que cremos. Você tem alguma evidência clara no interesse especial pelo sangue de Jesus? Você pode dar razões espirituais para crer que Cristo te libertou do pecado? Sinto que muitos têm uma esperança sem fundamento, com uma âncora sem gancho, nenhum lugar para se fixar, nada para se segurar. Dizem estar salvos, permanecem lá, acham pecaminoso duvidar disso, mas mesmo assim não tem nenhuma razão para garantir sua confiança. Quando dos filhos de Corá carregaram a arca e a tocaram com suas mãos, o fizeram corretamente, mas quando Uzá tocou-a, ele morreu. Existem uns que têm plena certeza, para outros será a morte falar sobre o assunto. Há uma grande diferença entre pressuposição e certeza absoluta. Certeza absoluta é racional, é baseada em chão firme. Pressuposição imagina e com cara lavada anuncia ser uma coisa a qual ela não tem direito algum. Cuidado, eu rogo a vocês, de pressupor que vocês estão salvos. Se com o coração você crê em Jesus, então você será salvo. Mas se você simplesmente disser, eu confio em Jesus, isso não o salvará. Se o seu coração foi regenerado, se você odiar as coisas que antes amava e ama as coisas que antes odiava, se houve um arrependimento real, se houve uma mudança em sua mente, se você nasceu de novo, então você tem motivos para regozijar-se. Mas se não há uma mudança vital, nenhuma santidade interior, se não há amor por Deus, nenhuma oração, nenhum fruto do Espírito, então ao dizer, estou salvo, será por seu próprio entendimento e pode enganá-lo, mas não libertá-lo. Nossa oração deveria ser, me abençoes muitíssimo com a fé verdadeira, com a salvação real, com a confiança em Jesus, que é a essência da fé, não com conceitos que produzem incredulidade. Deus, preserve-nos das bênçãos imaginárias. Já encontrei pessoas que dizem, eu creio que estou salvo, pois sonhei com isso, ou, porque existe um texto na Bíblia que se aplica ao meu caso, tal pregador disse tal coisa em sua pregação, ou fui levada a um estado de choro e ânimo e me senti como nunca tinha sentido antes. Nada disso suporta julgamento. Você rejeita toda a sua confiança em tudo, exceto na obra consumada de Jesus, e você vem a Cristo para ser reconciliado nele para com Deus? Se não o fizer,
Teus sonhos, visões, caprichos são apenas sonhos, visões e caprichos, e não servirão quando você mais precisar deles. Ore para que o Senhor o abençoe muitíssimo, pois existe uma grande escassez de veracidade em todo o andar e falar. Muitos, eu creio, mesmo aqueles que estão salvos agora e para sempre, precisam destas precauções e têm um bom motivo para orar desta maneira, para aprenderem a fazer a distinção entre algumas coisas que eles acham serem bênçãos espirituais e outras que abençoam muitíssimo. Deixe-me demonstrar o que eu quero dizer. É realmente uma bênção a resposta a uma oração que veio da sua própria mente? Eu sempre gosto de qualificar minha oração mais pungente com: não a minha vontade, mas a tua. Não apenas devo fazer isto, mas gosto de fazê-lo. De outro modo, eu posso pedir uma coisa que seria perigosa para mim. Deus pode me dá-la em sua ira, e eu posso encontrar amargura na oferta, muita dor no sofrimento que ela me causou. Você se lembra de como Israel pedia por carne, e Deus lhes deu as cordonizes, mas enquanto a carne estava em sua boca, a ira de Deus veio sobre eles. Peça por carne se você quiser, mas acrescente sempre: Senhor, se isso não for me abençoar muitíssimo, não me dê. Se me abençoares muitíssimo. Eu dificilmente gosto de repetir a velha história da mulher cujo filho estava doente, uma criancinha às portas da morte, e ela implorou ao pastor, um puritano, para orar por sua vida. Ele orou intensamente e terminou com: se for a tua vontade, salva esta criança. A mulher disse: não posso suportar isto, preciso que você ore para salvar a criança, não ponha nenhum mais. Mulher, disse o pastor, pode ser que você viva para se arrepender do dia em que você pôs a sua vontade contra a vontade de Deus. 20 anos depois, ela teve que ser carregada, pois desmaiara ao ver o filho sendo enforcado como um criminoso. Apesar de ter visto o filho crescer e se tornar um homem, teria sido infinitamente melhor para ela se a criança tivesse morrido, e infinitamente mais sábio se ela tivesse deixado a vontade de Deus. Não tenha tanta certeza que uma resposta de oração pode ser uma prova de amor divino. Haverá mais lugar para buscar ao Senhor dizendo: se me abençoares muitíssimo. Assim, algumas vezes um grande estertor espiritual, um excitamento no coração, mesmo sendo uma alegria religiosa, pode não ser uma bênção. Nós nos alegramos nela e, algumas vezes, quando nos unimos em oração, o fogo ardeu e nossas almas ferveram. Na hora podemos cantar: nossa alma desejosa ficaria, desta maneira como está, sentada até se esgotar cantando esta alegria permanente. Mesmo sendo uma bênção e sendo agradecidos por ela, não gostaria de manter estas sessões como se meus prazeres fossem a moeda que compra os favores de Deus, ou como se eles fossem os sinais principais de suas bênçãos. Talvez seria uma bênção ainda maior um espírito quebrantado, prostrado diante do Senhor neste exato momento. Quando você pedir pela alegria suprema e orar para estar no monte com Cristo, lembre-se que esta também pode ser uma bênção, sim, uma bênção real, ser levado ao vale da humilhação, colocado abaixo de tudo e ser constrangido a clamar em angústia: Senhor, salva-me, ou morrerei. Como diz os versos, se hoje Ele designou para nos abençoar, no sentido de perdoar pecados, Ele amanhã pode nos angustiar e fazer-nos sentir a praga que existe em nós, tudo para fazer-nos sentir nojo de nós mesmos e loucos por Ele. Essas experiências diferentes que temos podem realmente ser bênçãos para nós quando, se sempre estivemos regozijando, fôssemos como Moabe, instalados em nossos fortes e não esvaziados a cada nova circunstância. Tudo vai mal com os que não mudam, eles não têm medo de Deus. Algumas vezes nós não invejamos aquelas pessoas calmas e impassíveis que nunca se perturbam. Bem, existem alguns cristãos cujo temperamento linear merece ser imitado. E aquele calmo repouso, aquela segurança imutável que vem do Espírito Santo de Deus é uma aquisição deliciosa. Mas não tenho certeza se devemos invejar a sorte de alguém por ser mais tranquila ou ter sido menos expostas aos ventos e tempestades do que a nossa. Há perigo ao dizer paz, paz, quando não há paz. E existe uma calmaria que resulta das dificuldades. Tolos os que iludem sua própria alma. Eles não têm dúvidas, dizem, mas por não buscarem com profundidade.
Não tem ansiedades, pois não tem muito trabalho ou ocupações a lhes envolver. Talvez não sintam dor por não terem vida. Melhor ir para o céu aleijado e mutilado do que marchar com confiança para o inferno. Se me abençoares muitíssimo, Deus meu, não invejarei ninguém por seus dons ou bênçãos, muito menos por seu humor interno ou suas circunstâncias exteriores, apenas se me abençoares muitíssimo. Não serei confortado a menos que tu me confortes, não terei paz se Cristo não for minha paz, nem descanso, senão o descanso que vem do doce sabor do sacrifício de Cristo. Cristo será tudo em todos, e ninguém será nada para mim, a não ser Ele mesmo. Que nós possamos sentir sempre que não somos juízes das maneiras que as bênçãos vêm, mas que deixemos a Deus o dar o que Ele acha que devemos ter, não as bênçãos imaginárias, as bênçãos superficiais e aparentes, mas ser abençoado muitíssimo. Igualmente, com relação ao nosso trabalho e serviço, acho que nossa oração deveria ser sempre: se me abençoares muitíssimo. É lamentável ver o trabalho de bons homens, apesar de que não cabe a nós julgá-los, ser tão pretensioso e irreal. É realmente chocante ver como alguns homens fingem construir uma igreja em 2 ou 3 noites. Eles anunciarão, num canto de página de um jornal, que 43 pessoas foram convencidas de seu pecado e 46 justificadas, e algumas vezes 38 santificadas. Não sei o que eles podem oferecer, além das estatísticas do que foi conseguido. Já observei congregações crescerem rapidamente e grande número de pessoas ser acrescentado à igreja de repente. E o que aconteceu depois? Onde estão essas igrejas nesse exato momento? Os desertos mais áridos da cristandade são os lugares que foram fertilizados com os restos produzidos por alguns avivalistas. A igreja inteira parece ter gasto sua força em uma empreitada ou esforço atrás de alguma coisa, e esta busca resultou em nada. Construíram sua casa de madeira, e estocaram feno, e fizeram uma torre de palha que parecia alcançar os céus, e ali caiu uma faísca, e tudo sumiu na fumaça. E aquele que veio em seguida, o sucessor do grande construtor, teve que varrer as cinzas antes de poder fazer qualquer outra coisa. A oração de todos os que servem a Deus deveria ser: se me abençoares muitíssimo. Trabalhe, trabalhe. Se eu construir apenas um tijolo em minha vida e nada mais, seja ele de ouro, prata, pedras preciosas ou outra coisa parecida, o que já é um grande serviço, ou construir um cantinho que não aparece, tudo isso é um serviço valioso. Não se falará muito dele, mas ele vai durar. Aí está o ponto, vai durar. Estabeleça o trabalho das suas mãos em nossas vidas. Sim, o trabalho de suas mãos o execute. Se não formos construtores em uma igreja reconhecida, então é inútil até tentar. O que Deus estabelece perdura, mas o que os homens constroem sem seu reconhecimento certamente terá o seu fim. Se me abençoares muitíssimo. Professor de escola dominical, seja esta sua oração. Distribuidor de folhetos na entrada, pregador, seja lá o que você for, querido irmão ou irmã, qualquer que seja a sua maneira de servir, peça a Deus que você não seja um desses engessadores que usam materiais de efeito que requerem apenas uma camada fina e que serão despedaçados com o tempo. Se você não puder construir uma catedral, construa ao menos um pedaço do templo maravilhoso que Deus está fazendo para a eternidade, que vai durar mais do que as estrelas. Tenho ainda uma coisa a mais para mencionar antes de terminar este sermão. As bênçãos da graça de Deus abençoam muitíssimo, que devemos ansiosamente buscar. Estas são as marcas para que as reconheçamos. Somos abençoados muitíssimo quando tais bênçãos vêm de mãos marcadas pelos cravos, bênçãos que vêm da árvore sangrenta do Calvário, escorrendo da ferida no tórax do Salvador, seu perdão, sua aceitação, sua vida espiritual, o pão, na verdade, é carne, o sangue, que na verdade é bebida, a unidade com Cristo e tudo que vem disso. Assim serei abençoado muitíssimo. Todas as bênçãos que vêm como resultado do trabalho do Espírito em nossa alma nos abençoa muitíssimo. Apesar de te humilhar, apesar de te desnudar, apesar de te matar, serás abençoado muitíssimo. Apesar do arado passar muitas vezes sobre tua alma e a patrola cortar seu coração, apesar de você ser mutilado e ferido e deixado para morrer, se o Espírito de Deus o fizer,
serás abençoado muitíssimo. Se ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, mesmo que até agora ele não o tenha levado a Cristo, você será abençoado muitíssimo. As riquezas talvez não façam. Talvez haja uma parede de ouro entre você e Deus. Saúde não fará. Mesmo a força e tutano de seus ossos podem mantê-lo distante de seu Deus. Mas tudo o que o atrai a Deus o abençoará muitíssimo. E se uma cruz o levantar? Se o levantar até Deus, você será abençoado muitíssimo. Tudo o que alcançar a eternidade, como uma preparação para o mundo que há de vir, tudo o que pudermos carregar ou atravessar o rio, a alegria santa que vai brotar daqueles campos, além da enchente, o amor sem nuvens dos irmãos, que será a atmosfera da verdade para sempre, tudo que tem a flecha eterna, a marca eterna, te abençoará muitíssimo. E tudo o que me ajudar a glorificar a Deus, me abençoará muitíssimo. Se eu estiver doente e isto me ajude a louvar a Deus, serei abençoado muitíssimo. Se eu for pobre e puder servir a Ele melhor na pobreza do que na riqueza, serei abençoado muitíssimo. Se eu for desprezado, me regozijarei neste dia e darei pulos de alegria, pois é por Cristo. Serei abençoado muitíssimo. Sim, minha fé destitui o disfarce, remove a máscara da clara face da bênção e computa tudo isso como alegria, como tribulações pelo amor de Jesus e a recompensa que Ele prometeu, se me abençoares muitíssimo. Agora, eu me despeço com essas 3 palavras: busquem, vejam se as bênçãos abençoam muitíssimo, e não fique satisfeito a menos que você saiba que elas vêm de Deus, prêmios de sua graça e vales do seu propósito salvador. Pensem, esta deve ser a próxima coisa. Tudo que você tiver, pese numa balança e certifique-se se você é abençoado muitíssimo, conferindo se esta graça produz em você amor abundante e abundância de boas palavras e boas obras. E finalmente, ore. Ore de uma maneira que esta oração se misture com todas as orações, para que qualquer coisa que Deus lhe dê ou não permita que você tenha, o abençoe muitíssimo. Está passando por um tempo feliz? Que Cristo possa enriquecer tua alegria, que evite a intoxicação com as bênçãos terrenas que o levarão para bem longe da comunhão com Ele. Na noite de aflição, ore para que você seja abençoado muitíssimo, para que a amargura não o intoxique também, para que as aflições não o endureçam. Ore para que sejas abençoado, e quando tiver, seja rico no propósito da alegria, e se não tiver, seja pobre e destituído, apesar da plenitude encher teu propósito. Não, se tua presença não for comigo, não nos tire daqui, mas se me abençoares muitíssimo. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. Jesus. I will give you rest. For my yoke is easy, and my burden is light. Take me upon you, and I will give you rest. Come to